Oi, pessoas! Eu vim aqui para o nosso segundo episódio da série Fundamentos no Serviço Social. Então, esse segundo episódio ele vai tratar da segunda vertente, do segundo fundamento, né? Que é a disciplina de Serviço Social e Renovação Crítica. E aí, dentro desse Serviço Social e Renovação Crítica, né, a gente percebe que esse movimento de reconceituação do serviço social ele vai acontecer em meio à ditadura. Então, no finzinho da década de 50, né, serviço social, desenvolvimentismo, como eu falei no vídeo passado, a gente vê um crescimento latente da questão social. E essa questão social ela vai crescendo muito no período da ditadura militar. Então, o movimento de reconceituação, né, do serviço social inicia na década de 60, né, e aí ele acontece todo no período da ditadura. Então, onde a gente vê que os direitos são arrancados, que tem a censura, que tem aquele momento terrível, né, e triste para a história do Brasil. Então, a gente vê que a profissão acorda e aí a gente vai se reconceituar. Né? E aí a gente começa com a primeira vertente que chama modernização, perspectiva modernizadora, né, do serviço social. E aí a gente vê que o primeiro documento, né, os documentos eles não acontecem em ordem cronológica, né? Só tem uma ordem cronológica para as vertentes, que é primeiro a perspectiva modernizadora, depois a reatualização do conservadorismo e por último a intenção de ruptura. Então a gente vê que também é um processo paulatino, né? Vai acontecendo aos poucos, nada é de um dia para a noite, então a profissão vai se reconstruindo nesse movimento de reconceituação. E aí nessa perspectiva modernizadora a gente vai ter dois documentos, o documento de Araxá, né, que ele vai discutir os nossos métodos, as nossas metodologias, né, para atendimento dos usuários e usuárias, então ele vai mudando. E aí ele vai mudando e aí a gente vai discutir isso, né, a metodologia, adequar o serviço social ao desenvolvimentismo, né, e aí a gente vai estar no campo de não executar a não apenas executar as políticas, mas agora formular elas, gerir elas, né, e estar nessa gestão de políticas públicas. Então, é mais no campo teórico mesmo de discussão, né, dos métodos. E aí, no segundo, a gente vai ter, em 1970, o de Teresópolis, onde a gente vai discutir a cientificidade, né, da profissão, em leitura, em pesquisa, como que a gente vai construir, né, essa prática, essa metodologia. Então tem uma nova sistematização, né, do estudo em serviço social. E aí na segunda vertente a gente vai ter a reatualização do conservadorismo, onde a gente vai ter dois documentos, né, Sumaré e Alto da Boa Vista. No de Sumaré a gente vai discutir a gente retorna um pouco para esse conservadorismo da profissão. Então a gente vai ver a metodologia funcionalista, né, e a fenomenológica, gente, engasga tudo, fenômeno, veio de fenômeno, fenomenológica, que é tipo, o indivíduo, ele é pobre porque Deus quis, então tinha muito essa desculpa, né, naquela época e tudo mais, e aí pautada na religião. Então, estando em situação precária, né, ele ia permanecer assim, tinha que permanecer assim, então a gente volta a discutir sobre isso. E aí no segundo, do Alto da Boa Vista, o de Sumaré em 1978 e o Alto de Boa Vista em 1984. Então nele a gente vai discutir essa tentativa de manter o conservadorismo. Então a gente corre o risco de voltar um pouco atrás nesse movimento de reconceituação, né? Mas a gente vem com a terceira vertente, que é a intenção de ruptura, onde a gente vai ter o método de BH, que acontece em Belo Horizonte, entre 1972 e 1975, onde a gente vai discutir a teoria social, a crítica, né, em comunidades, né, agir e intervir com mais profissionalismo, né, e a gente começa a adotar as leituras de Karl Marx, e aí daí por diante a gente vai segui-lo, né, estudá-lo dentro da profissão. Em 1979 a gente vai ter o Congresso da Virada, que é quando
A gente muda toda a bancada de abertura do Congresso, que tinha militares e conservadores e tudo mais, e coloca representantes, né, de esquerda e pessoas que estão ao lado da classe trabalhadora. Então é aí que a gente vai realmente se posicionar a favor da classe trabalhadora, né, nesse movimento de reconceituação, né, nessa construção desse movimento. E aí a bancada fica com esses representantes, né? E o movimento de reconceituação é super top. Eu amo, sou suspeita para falar. Fui monitora 2 vezes dessa disciplina. Então, eu amo fundamentos, né? E foi quando a profissão mesmo se posicionou, né? E o usuário, ele é sempre protagonista, né? Da nossa atuação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.